título aí, né? Sou especialista em documentos movido por IA, né? Então, vou passar aqui um pouquinho do que a gente vai estar vendo aí hoje, né? Então, primeiramente, né, o potencial desses modelos de IA generativas e outros modelos que também surgiu aí, né? A gente tem hoje modelos para áudio, imagem, tem os, né, o que a gente vai mostrar também para poder fazer as indexações, né, que são os processos de embeds ali dos documentos. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do potencial disso num case que a gente estava fazendo um experimento, né? É uma discussão, né, entre muito se escuta sobre fine tuning, né? Mas existe outras estratégias até um pouco queriam atender talvez com um custo-benefício melhor do que só o fine tuning, né? E exemplos práticos que a gente viu, né, durante as execuções dos nossos experimentos aí de execuções, né? Mais de um cenário de execução que a gente experimentou aí, usando um caso real aí que a gente acabou separando. E os resultados disso, né? Desse estudo, então a gente conseguiu mensurar aí as respostas de uma IA generativa, a gente fazendo pergunta em cima de um documento específico, versus essas respostas, né? A quantitativo que a gente teve, né? De respostas corretas, é, mais ou menos incorretas, né? Corretas e as que ele não conseguiu responder, né? Um pouquinho aí do time, né? Que participou, né? Ativamente fazendo esses estudos e tal. O Daniel já apresentou a gente aí, né? Então, vamos lá, né? Então, o potencial desses modelos de IA, né, para processar documentos, né? Então, um pouquinho do contexto, eu acho que o pessoal ter como a Ivory, né, não só como consultoria em TI, né, a gente trabalhando com softwares customizados, outras coisas que acontecem aqui dentro, né? Então, a gente tem a divisão aí de trabalhar com capítulos e áreas, né? Então, a gente tem alguns ciclos, né, de OKRs e esses times, né, se juntam em times para poder ver cenários de mercado, desafios de tecnologias que surgem, para a gente estar experimentando e trazendo inovação aí para os nossos processos quando a gente está atendendo um cliente, né? Então, o case que a gente vai estar passando por ele aqui, né, é basicamente a gente vai estar contando para vocês como foi essa jornada do time de dados, né, e IA, da gente fazendo alguns questionamentos, né, e a gente tentando responder esses questionamentos, né, e vendo as tecnologias que atendem. Então, pensando nisso, né, todo mundo se fala em treinar um modelo especialista para responder uma área técnica específica. A gente também queria entender como isso é feito, né? Então surgiu essa ideia e aí a gente, mas especialista em quê? Né? A gente atende algumas empresas aí de logística, né? E voltado até para ferrovia. E a gente já atendeu, né, no caso, o cliente nosso VLI, né, entre outros, e também a gente já viu, né, a Rumo, a MRS também trabalha com esses tipos de documentos, que é o que eles chamam de ROF, né, são um regulamento de operações ferroviárias. É um documento muito parecido entre todas elas, né, essas companhias, né, porque a forma de atuar, né, a concessão ali é a mesma, né, então se tem alguns conceitos de segurança que qualquer uma delas vai adotar da mesma forma, né? São documentos públicos, né? Então, se vocês procurarem na internet, tipo ROF VLI ou ROF Rumo ou só RO, né? Tem algumas, eu chamo só de regulamento de operações, né? Vocês vão acabar encontrando esses documentos e na hora que vocês verem eles são parecidos e aí cada uma põe as suas particularidades operacionais ali nesses documentos. E esses documentos vão regir é, tudo que vai acontecer durante uma operação ferroviária. Então, seja uma manutenção, a forma do maquinista conduzir em determinada situação. Então, ele é um regime que regula tudo isso, né? E qual que é o benefício desse documento e por que que as companhias ferroviárias tentam ter ele e passar treinamento para todos, seja funcionário ou terceiro, né? Qualquer terceiro também é preciso estar aprendendo esse documento e entendendo esse regulamento, para trazer um benefício, né? Primeiro, questão de segurança, né? É uma operação, se não for tratada com total zelo, tem um risco de saúde ali muito grande, né?
E questões ambientais, questões para a sociedade que está ali também próxima a essas linhas férreas e tal. Então, esse regulamento tem esse objetivo. E, né, nessas companhias acontecem os treinamentos, né? As pessoas quando entram tem um treinamento, né? Eles ditam lá quantas horas cada um tem que ter. É, A gente até participou há um tempo atrás de uma iniciativa com a VLI, que era um joguinho, né, para tentar trazer mais fácil, o aprendizado mais fácil através de um game, né? E aqui a gente pensou, né? Por que talvez não ter, talvez, um chat, né? Que a gente consiga fazer a pergunta sem eu ter que ler massivamente aquele documento e eu sanar algumas dúvidas minhas, né? No caso, por exemplo, imagino que eu sou um maquinista, né? Tem uma dúvida ali, né? Eu imagino procurar, né? Geralmente eles têm esses manuais dentro da locomotiva, né? Ou áreas próximas às linhas férreas que eles possam consultar. Eu imagino que eu talvez possa, talvez um totem, né? Que eu posso levantar minha pergunta e rapidamente ver como eu devo me comportar naquela atividade que eu vou estar exercendo ali. Então, foi esse o estudo de caso que a gente levantou ali no nosso último ciclo de OKRs para a área de dados IA. E aí a gente começou a levantar uns questionamentos, né, para essa questão do treinamento, né? Primeiro, né, onde eu consigo modelos bases para fazer um treinamento, né? Porque hoje a gente usa, né, é muito visível o chat GPT, né, ou outros serviços aí, mas como serviço, né? A ideia nossa era como executar isso localmente, né? Como funciona essa questão dos modelos, como é que eu altero o modelo, como é que eu executo o modelo, né? Geralmente, por exemplo, o chat GPT, o chat, né, a OpenAI tem uma API, né? Então, geralmente a gente faz um consumo por API REST ali, e ela me retorna uma resposta, né? Mas como é a execução desse modelo, né? Que bibliotecas que eu preciso e tudo mais. Então, esse foi um dos primeiros questionamentos, né? Então, e onde obter, né? Então, hoje, né, a gente tem aqui, vou compartilhar com vocês. É, Hoje a gente tem um site, né? Essa é uma empresa voltada totalmente para inteligência artificial, né? E eles têm essa ferramenta aqui que acaba, vamos dizer que é um GitHub, né? De modelos de IAs, né? E aí aqui tem de tudo, né? Então aqui eles separam, a gente tem a categoria aqui de modelos, né? E vocês podem pegar modelos para diversos segmentos, né? Então, visão computacional, as de linguagens de texto, né? E aqui você tem vários, né? Eu quero mexer com imagem, eu quero mexer com áudio, com vídeo, texto para 3D, né? A IA generativa aqui, texto generativo está aqui, sumarização. Então, aqui eles começam a categorizar esses modelos de uma forma que você consiga encontrar mais fácil para aquele objetivo que você queira, né? E aqui, igual eu falei, né? Parece uma espécie de um GitHub, né? De modelos. E aqui tem grandes corporações, né? Só dá para a gente ver aqui, né? A Microsoft está aqui, a Nvidia. Então, assim, você tem grandes corporações treinando modelos e armazenando eles aqui. E se você vai ter universidades experimentando e fazendo novos treinamentos de modelo e disponibilizando aqui, ou, né, igual a gente aqui mesmo, né? Se eu quiser, por exemplo, pegar um modelo desse aqui como base, modificá-lo ele, depois eu posso subir aqui de volta, né? Com uma espécie de commit push, aí a gente sobe o nosso modelo e deixa disponível para a comunidade, né? Então aqui é uma grande comunidade de modelos, né? Voltando aqui para a apresentação. E aí surgiu o primeiro, depois a gente viu, né, que ali era o local que a gente conseguiria pegar esses modelos, né? E aí surgiu o outro questionamento. Como é que eu executo um modelo, né? Como localmente aqui no meu computador eu faço a execução e deixo ele pronto para eu fazer uma pergunta, né? Vamos supor um modelo aí de texto generativo, né? Como é que eu faço uma pergunta para ele, né? Então aqui a gente fez um primeiro teste, né? E aí o Guilherme vai estar mostrando para vocês. A gente pegou um modelo mais simples, né? Que é o modelo do Humbert, né? Ele é para pergunta e respostas, né? Então ele vai estar mostrando para vocês um exemplo bem simples de execução de um modelo, beleza? Guilherme, quiser compartilhar aí.
Compartilhando aqui. Então, vamos ver na minha tela? Sim. Beleza? Sim. Certo? Então, esse aqui, pessoal, é um exemplo de código, né? Já usando o modelo da Hugging Face. É uma coisa que talvez seja, para ficar mais claro, seja necessário mostrar aqui. A Hugging Face ela fornece classes, né, com o modelo padrão. E o que nós fazemos aqui no código é baixar os pesos dos modelos e usar eles nas classes. Então, se você for no site, você tem modelos que fazem um modelo treinado por mim, um modelo treinado pelo Thiago, por uma outra empresa. E aqui eu importo aqui a biblioteca dele, que se chama Transformers, Pipeline, com um modelo específico. No caso, esse modelo é um BERT para língua portuguesa, e tem diferença, porque se ele for feito para outra língua, os resultados vão mudar. E eu estou usando aqui um contexto de informações para ele usar, que é da independência do Brasil. Então, se eu executar o meu script aqui, ele não vai baixar o modelo agora, porque eu já tenho ele localmente. Vai carregar esse contexto e vai fazer duas perguntas sobre a independência do Brasil. Só um momento aqui enquanto ele pensa. Aí, completando, pessoal, quando a gente acessa aquela página do Hugging Face, eu acesso o modelo, ele tem um copiar lá, que é o nome dele, né? Que é o path dele, que é o que o Guilherme colou ali no início da pipeline, né? E aí ele faz um processo. Aí, assim, o próprio Hugging Face ali, com aquela biblioteca que ele importou, ele faz uma forma de baixar, né? Tanto o modelo e a parte de tokenização, né? E ele armazena isso dentro no seu próprio computador ali, né? Ou do servidor, onde a gente estiver hospedando isso, né? Então, essa biblioteca facilita esse download e execução desse modelo de forma bem simples, sabe? Aí agora ele conseguiu terminar aqui de processar. Eu fiz para ele esta pergunta: quando ocorreu um rompimento do Brasil com Portugal? E com base no texto ele me retornou esse resultado, uma nota que ele atribuiu para o quanto ele acredita que está correto o resultado, e o início e o fim da resposta no contexto. Aí, se vocês quiserem ver, por exemplo, lá, quero ver o que o Hugging fez. Você pode pegar o nome do modelo, pesquisar aqui, e foi exatamente este modelo aqui que eu usei, já pré-treinado para português. Se você quiser continuar, Thiago. Ah, beleza. E aí, pessoal, só pondo, o BERT não é um modelo IA generativa, né? Então, as respostas dele ali, né, ele encontra a próxima palavra, né, com maior score, né? Então, você vai ver que a resposta dele literalmente o texto que está no contexto ali, né? Então, ele não vai montar uma resposta assim, né, foi desligado tal, no dia tal, entendeu? Então, ele pega especificamente a próxima palavra que ele acha como resposta. Então, o modelo BERT, ele é até menor, né? Por isso o Guilherme rodou ele na máquina dele, né? Não faz uso de GPU nem nada. Ele é um modelo bem pequeno, né? Acho que uns 500 e poucos milhões de parâmetros aí esse modelo treinado em português. Então, executa muito bem em uma máquina comum, mais simples, né? Sem GPU. Voltar aqui para a apresentação, pessoal. Então, depois que a gente chegou nesse primeiro momento que a gente conseguiu entender como é que se executa, né, usando o framework ali junto com essas bibliotecas do Hugging Face, né, a gente começou qual é o modelo mais adequado, né, para o contexto. Esse exemplo que o Guilherme mostrou, a primeira vez que ele montou ele usou o modelo BERT, o original, né, e ele é um modelo treinado somente na língua inglesa.
E aí a gente rodava, fazia as perguntas e ele pegava muito aleatório, errado ali as respostas. E esse foi a primeira questão que a gente conseguiu resolver. Um modelo, ou ele tem que ser multilíngue, ou ele tem que ser em português, se o nosso contexto e as nossas perguntas são em português. Não adianta vocês trabalharem com modelos de uma linguagem específica, né? Seja em francês, espanhol ou somente em inglês, se o seu contexto é português. Você vai ter que precisar procurar um modelo ou multilíngue ou o específico para português. Então, quando a gente trocou ali, a gente achou um modelo BERT que alguém treinou ele em português, as respostas foram muito mais assertivas, sabe? Então, isso faz diferença porque a linguagem determina, né, os pesos ali. Então, essa é uma questão, né? Então, a gente tem que encontrar modelos ou multilíngua em português. Quando a gente fez com o padrão, o resultado era completamente aleatório. Não dá para usar mesmo. Não tinha nada a ver, né, com a pergunta, né? Muito aleatório. É, Aí, beleza. Então, conseguimos rodar o primeiro, entendemos que precisavam de modelos é, de uma linguagem específica. Beleza. Aí a gente partiu para o outro momento, né? Então, igual esse modelo que ele mostrou, né? Ele era em inglês, alguém treinou e especializou ele em português. E a gente queria, como é que eu especializo ele no regulamento, no linguajar de ferrovias e normas e técnicas ali, né? Então, a gente começou a pesquisar como é que é o formato dos dados? Que dados que eu preciso para treinar um modelo, né? E a gente começou, né, a olhar. Então, aqui no... Vamos pegar aqui o Hugging Face mesmo. Se você vão ter modelos e vocês vão ter aqui datasets. Modelos, igual o Guilherme colocou ali, se você entrar neles, vai ter ele mostra uma hora o próprio dataset, sabe? Que ele foi treinado. Então você pode, eu vou treinar esse modelo, então eu vou aproveitar esse dataset que essa pessoa gerou e você modifica ele com os seus dados, para você poder fazer uma execução de treinamento, né? Então aqui você pode procurar, né? Ele tem uma pesquisa aqui por datasets, são vários, né? Então dá para ter uma ideia. Aqui, ó, mostrar um pouquinho como a gente fez, né? E a gente já começou a pegar aqui as informações. Então, a gente resolveu fazer um treinamento aqui, né? A Microsoft, não sei se todo mundo tem um conhecimento, ela tem esses modelos aqui que chamam Phi, né? Então, o Phi 3 é o mais recente aí. Ele é bem interessante porque eles conseguiram ter um potencial de um GPT, só que com uma quantidade de parâmetros muito menor, sabe? Isso aqui são modelos, né, esse mini aqui, então ele tem uns 4 gigas do tamanho, né? Um GPT é mil vezes maior, né? Então, assim, é um modelo pequeno e, pelos testes que a gente fez, entrega uma resposta muito boa, assim, sabe? Então, olhando para a Microsoft lá, ela tem uma documentação muito legal desse modelo dela, e ela tem, né, alguns scripts ensinando a fazer os treinamentos e tal. Então, né, você sempre precisa de bibliotecas de machine learning, né? Então, aqui, por exemplo, o Tokyo Transforms, né? Então, a gente precisa de bibliotecas de machine learning. Se vocês olharem aqui também, sempre que vocês verem um modelo aqui, vou pegar um qualquer aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar. Acho que isso aqui é a biblioteca, é Safe Tensor. Aqui no filtro também, ó, quando a gente vai em Libraries aqui, ó, isso mesmo. Você pode pegar modelos em cima de bibliotecas de machine learning específicas, né? Tem uma ferramenta que o Elton vai demonstrar. Ela só consegue executar modelos empacotados dessa biblioteca aqui, né? Então, existe formas de executar, né? Bibliotecas de machine learning diversas para treinamentos, né? Fazer treinamento de máquina. Então, isso faz uma diferença aqui. Então, aqui, né, no caso, está usando o Transformers e pronto. Beleza. Aqui a gente escolhe o modelo, né? Qual o modelo que eu iria fazer um treinamento e importo aqui o dataset. Aí, pessoal, o dataset aqui pode ser qualquer formato, sabe? JSON, CSV, XML, arquivo texto. O dataset não importa como ele está. O que importa é assim, a não ser que vocês já queiram fazer o treinamento,
passar já o formato correto. Aí você tem que transformar ele, né? Porque aqui no caso desse script aqui, eu pré-formato depois, né, para o padrão daquele modelo. Por isso que é importante, então, lá no Hugging Face, quando vocês olharem o modelo, olhar o dataset que ele foi treinado para vocês, ou montar já o dataset naquele formato, ou para depois pegar uma outra massa de dados, transformar ela no formato que o modelo suporta, né? E como é que o formato desse aqui? O formato dele lembra muito quem já mexeu com a API do chat GPT aí, né? Você sempre passa, né? Quem que é a persona ali que está falando, né? E no caso aqui o GPT dando a resposta, né? O que a gente fez? A gente tinha uma base aqui de perguntas e respostas em cima do documento, né? Do ROF, cerca de umas 800 perguntas, né? E a gente montou aqui, né? Nesse formato. E aí a gente foi fazer os testes de treinamento, né? E aí foi a primeira causa assim que a gente enfrentou. Primeiro computacional, né? Sem GPU é praticamente impossível, né? Até treinos, pegar um modelinho pequeno aí, né? Tipo o BET, que é uns 500 milhões de parâmetros, até consegue. Mas esses modelos maiores aqui de 4 milhões para frente é muito custoso numa máquina comum, ou a máquina até com GPU, né? A gente está com uma aqui que já vai mostrar um teste, ela tem 6 gigas na placa de vídeo, né? Também não consegue, porque ele aloca o modelo na memória para começar a fazer os treinamentos e não sobra espaço, né? Então, foi um dos primeiros caos que a gente enfrentou assim computacionalmente. Quando a gente testou, até no modelo BERT, né, a gente conseguiu fazer um treinamento, e aí a gente conseguiu. Outro ponto que a gente enfrentou, né? Até voltar para a apresentação aqui. Então, quais dados, né, os formatos ali, né? Pode ser texto, JSON, CSV, por aí vai. E aí a parte do treinamento foi quando a gente se questionou, né? Treinar um modelo seria o melhor caminho, né? Porque quando a gente treinou, por exemplo, o BERT e tentou executar ele de novo, é, as respostas em cima de uma coisa mais técnica, ele não me conseguiu trazer precisão. Isso pela quantidade de dados, né? Porque a gente tinha 800 perguntas e o modelo tem 500 milhões de parâmetros, então, assim, não consegue ajustar os pesos, né? Ali com tanta precisão, né? Que cause algum impacto, sabe? Então, a gente, cara, não vou conseguir gerar 1 milhão de perguntas aqui, né? Então, para poder fazer um sentido de treinamento. Então, a gente, questionando sobre isso, a gente encontrou, né, essa estratégia aqui que chama RAG, né? Retrieval Augmented Generation, né? E aí a gente viu da própria Microsoft um artigo explicando isso, e como você toma essa decisão, né, de Fine Tuning ou RAG, né? Então, se eu tenho dados suficientes para treinamento, volume grande, né, na faixa aí de milhões, né? Então faz sentido fazer um fine tuning. Meus dados mudam com frequência. Se meu dado muda com frequência, não vale a pena fazer um fine tuning, porque assim, isso aqui vai gastar horas de treinamento, né? E aí, de repente, na próxima semana, a sua informação técnica mudou, né? Seu regulamento, sua regra. Então, você vai gastar um poder computacional todo de novo para poder fazer um treinamento, então não vale a pena. E aí a questão de recurso computacional, né? Então, eu não tendo dados suficientes, então a gente já parte direto para essa outra estratégia, né? Então, foi o que a gente acabou, no meio do caminho aqui, decidindo. A gente decidiu não treinar o modelo e decidimos seguir essa estratégia para poder fazer o estudo de caso. E aí, o que é o RAG aqui, né? Igual eu comentei, né? O Retrieval Augmented Generation aqui. Qual que é a ideia? É aproveitar modelos já pré-treinados e o termo do meio, né? Que seria aumentar, eu aumentar o poder da minha IA generativa, né? Então, olhando esse esquema aqui, então você imagina, né? Eu tenho o documento ali do ROF. E aí a pessoa quer fazer um questionamento em cima dele para saber uma resposta, se ele pode ou não executar daquela forma uma certa atividade. Então ele manda uma pergunta, aí inicialmente tem um processo antes, né? Tem um processo, a gente usa um modelo aqui de embed, né? Para poder fazer indexação do conteúdo. Então a gente pega os documentos, né?
E aqui, pessoal, pode ser qualquer coisa. Pode ser documento PDF, texto, banco de dados, API, sites. Existe até frameworks que fazem isso mais robustamente de conectar essa N fontes, né? No caso o mais famoso aí é o LangChain, né? Então ele consegue conectar nessas N fontes. E aí eu entro com um modelo de Emid que ele vai pegar todos esses textos e vai montar uma indexação, né? Para eu poder depois recuperar esses textos mais rápidos, em vez de eu varrer todos eles, todas essas fontes. Então, aconteceu um processo aqui antes de indexação de todo o conteúdo que eu preciso. Aqui também, né, está citando, né, eu preciso de uma IA generativa que pré-treinada, né? Então, isso acontece antes. Aí, a pergunta entra. Essa pergunta, ele vai, usando esse próprio modelo que foi usado para indexação, ele vai falar assim, ó, então tá, nessa base indexada, né, geralmente são bases vetoriais, extrai para mim trechos dos meus documentos perante essa pergunta que eles fazem sentido, né? E aí, esse modelo de Emid, ele vai conseguir capturar rapidamente contextos que fazem sentido para aquela pergunta. E aí eu junto tudo isso, né? A minha pergunta mais meus contextos relevantes, né? Ou documentos relevantes aqui. É a hora que eu vou aumentar o meu poder, né? Da minha generativa. Então, eu vou passar para ela não só a pergunta, vou passar agora um contexto para ela. E aí ela vai tentar me responder dentro de um contexto. Então, já um contexto especializado, né? Então, ela não vai tentar gerar todo aquele conteúdo por ela, né? Então, só em cima de um contexto. E aí ela devolve a resposta aqui para o usuário. Então, o retrieval, a parte de retrieval é essa parte aqui de recuperar o contexto. O aumentar é quando eu junto tudo isso e passo para uma LLM. E o gerar é a hora que ela aproveita o generation, que é a hora que aproveita tanto a pergunta e o contexto para me gerar uma resposta para o usuário. Então, foi isso que a gente acabou fazendo, né? E aí a gente fez alguns testes, né? Começamos, então, depois que a gente conseguiu testar um pouco usando essa estratégia, a gente começou a gente gerou 108 perguntas em cima do documento ROF, né? E começamos a passar para esses algoritmos que a gente fez, pergunta a pergunta, e catalogar, né? Foi uma resposta boa, né? Foi uma resposta e ele trouxe certas partes certas, mas ele me ignorou outras, né? Não conseguiu capturar tudo. E respostas ruins é quando ele meio que alucinou ali, pegou contextos errados e tal. Então a gente fez testes tanto localmente, né, com o BERT sendo pequenininho, a gente aproveitou ele. A gente fez com o Phi 3, que é um modelo um pouco menor, e a gente quis experimentar, né? Durante o processo, a gente viu que tanto o pessoal que quer treinar um modelo ou experimentar modelos usa bastante o Google Colab aí, então a gente fez um experimento lá. E a gente também viu algumas ferramentas, né? No caso aqui o LM Studio, o NFink LLM, são ferramentas desktop, né? Que me permite eu executar modelos e expor uma API, ele já expõe APIs prontas, e o NFink que acaba conectando nessas APIs, né? E ele monta uma interface de chat, então a gente consegue ir conversando usando essa estratégia de RAG, né? E com o modelo já em execução localmente. E aqui tem uma máquina com GPU e tal, então dá para a gente ver o desempenho. Então, o Guilherme, você chegou a executar esse aqui ou você quer que eu executo esse do Bert com o chatzinho que a gente fez? Eu cheguei a executar ele. Se quiser mostrar com o chat. Tá, beleza. Então, eu vou mostrar aqui, pessoal. Então, o que que a gente fez aqui, ó? Deixa eu abrir aqui. Só sair aqui. Mostrar o código-fonte para vocês aqui. Pessoal, a gente tem o GitHub da Ivory, a gente colocou lá os códigos-fontes. Então, depois, quem quiser dar uma olhadinha, como tá, então tem todos eles lá. Vou enviar aqui, É, pessoal. beleza. Então, aqui é a mesma coisa, né? A gente está usando os modelos lá do Hugging Face, né? Então, aqui
Ah, tá. Aí um processo anterior, né, pessoal? Tem que ser tratado os dados, né? Então a gente meio que pegou todo o conteúdo do documento do ROF, o PDF, e transformamos ele em texto. Então aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, ele tá aqui, né? A gente transformou ele em texto só para facilitar um pouco, né? Então cada linha lá virou um texto, só para facilitar o algoritmo ali. Mas o Wesley depois vai mostrar, né? É possível a gente tratar já PDFs e tal. Então a gente transformou ele aqui em texto, só para facilitar um pouquinho aqui. Então a gente importa ele. E aí tem uma etapa aqui que é fazer a indexação, né? Então eu pego todo o conteúdo do texto, e aí usando um modelo de image aqui, né? Ele é multilíngua, né? E ele vai fazer a indexação. E aqui mais para baixo é a hora que eu estou carregando o meu modelo de IA generativa, né? Então aqui eu carreguei, a gente está usando, esse aqui é o Phi 3, né? Deixa eu vou pegar o outro aqui. É o mesmo princípio, né? Carrega o texto, faz a indexação, e aqui eu carreguei, né? Ele é um modelo de question e resposta, né? Então carreguei ele aqui, né? Ele é em português, tem que ser em português que ajuda muito. A indexação ocorre, e aí, o que que a gente fez aqui, né? A gente usando o Flask, né? A gente meio que criou uma API, né? Só para ele rodar aqui, gera uma API, né? Uma API post, para eu receber uma pergunta. A gente montou uma interfacezinha com um chat ali, HTML puro, e aí ele recebe a pergunta e ele vai tentar, né, fazer um search aqui primeiro, que é a primeira etapa do RAG ali, né? Que é fazer o retrieval, que é recuperar, né? Então ele vai olhar. Aqui está tudo em memória, né, pessoal? Aconteceu a indexação, ficou em memória. E é isso que pode ir para uma base, né? Existem bancos de dados de vetor aí para poder armazenar quando o volume é maior, né? E ele vai tentar procurar nesse que está em memória aqui, para aquela pergunta, o melhor contexto. Então ele encontra aqui o melhor contexto e depois eu passo para IA generativa aqui, né? Para generativa não, né? Por gerar resposta, porque aqui é um BERT, né? A minha pergunta e o índice que eu encontrei ali, né? Que são o meu contexto. E aí ele vai tentar gerar e jogar para cá. Aqui eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, a gente montou um chatzinho HTML, simples mesmo, né? Aqui, ó. Tem nada demais, é só um chat, tem um Ajax aqui com jQuery e o Flask que eu expus ali, né? Com Python. Então, bem simples mesmo, né? E aí, pegando uma pergunta ali do documento do ROF, né? Tá até aqui, ó. Pessoal, esse aqui é o documento, né? No caso, esse aqui é o da VLI. E a pergunta tá dentro, que eu coloquei ele, tá dentro desse contexto aqui, né? Ó, é obrigatório informar o chefe do trem, quando outro trem for cruzar, ultrapassar o tempo passageiro, parado na linha adjacente. Aí, nesse caso, a velocidade máxima dos trens que forem cruzar ou ultrapassar um trem de passageiro, né, deverá ser de 10 quilômetros por hora. Então, se eu estou operando a locomotiva, eu observo ou sou comunicado que tem um trem de passageiro numa linha ao lado e ele está parado e eu vou fazer uma ultrapassagem, eu tenho que diminuir a minha locomotiva aí para 10 quilômetros por hora para eu fazer a ultrapassagem, né? Então, essa pergunta aqui, então, sim, a resposta, né? A pergunta seria, né? Então, se vou ultrapassar um trem de passageiro parado, devo fazer em qual velocidade, né? Então, aqui ele acaba fazendo a requisição para lá e ele acabou respondendo a 10 quilômetros por hora. Então, o Bert ele é mais cru, né? Ele não gera um texto e tal. Então ele entra aqui, ele acha a próxima palavra que faz sentido. Então era 10 km por hora, ele pega aqui e devolve para mim. E aqui, igual o Guilherme citou, é o score, né? Então, quanto mais próximo de quase um, é uma resposta muito boa. Então, esse aqui é uma forma que a gente demonstrou, né? Rodando na própria máquina, né? Tá vendo? Essa máquina minha também não tem placa de vídeo nem nada. O modelo BERT é bem rápido em questão de responder. Então, esse foi o teste prático 1 que a gente começou a fazer. Depois a gente queria, né, vocês vão ver o resultado, né? O modelo BERT, durante os 108 perguntas, ele não é o melhor cenário, porque quando a resposta é mais complexa,
ele precisa pegar mais de um contexto ali e esboçar uma resposta, ele não consegue trabalhar com mais de uma captura e juntar, né? Ele não é um modelo generativo, né? Então, ficou incorreto boa parte das respostas, né? E a gente quis também demonstrar isso, que a escolha do modelo também é importante dependendo do seu caso de uso. Então, a gente mudou a estratégia do REG, em vez de usar no final na ponta Umbert, eu passei a usar uma IA generativa, né? Um texto generativo. Então, a gente usou o Phi3 aqui e a gente fez os experimentos no Colab, porque lá, não sei quem já fez uso lá, gratuitamente, né? Você tem algumas horinhas. Deixa eu reconectar aqui. Estou desconectando. Né? A gente acaba tendo algumas horinhas aí gratuitamente, né? De GPU. Então, no caso aqui, né? Eu ainda tenho umas 2 horas aqui, né? Para eu executar. Então, acaba que a gente consegue facilitar bastante. O pessoal usa muito aquele exemplo no início que o Guilherme mostrou, né? Do BERT, o artigo lá, como é que o cara fez o treinamento para treinar ele em português e tal. Ele fez o treinamento no Colab, né? Depois vocês entram lá, né, Guilherme? Tem todo o detalhamento de como ele fez o treinamento, como é que ele montou o dataset, de onde ele pegou a fonte em português para poder montar, né? A explicação, o algoritmo, né? Tem até o book que ele montou, né, para treinamento, então vocês conseguem ver. Então ele treinou usando gratuitamente, né? O próprio Colab aqui para poder fazer o treinamento, né? Então é bem legal essa ferramenta. É, eu vou pôr, como a sessão matou aqui, eu vou pôr para executar aqui. Aí, Elton, se você quiser ir demonstrando o outro, porque aqui vai demorar um pouquinho, porque ele vai instalar as bibliotecas. Aí, como é que funciona rapidinho? Só o Colab aqui com o book, né? E é legal isso. Você consegue colocar etapas do seu código Python aqui, né? E você vai executando ele, né? Pedaço a pedaço. Você pode pôr comentários, ver execução, né? E aí, por exemplo, essa etapa aqui quebrou, né? Então você não precisa executar as outras de novo, né? Já estão tudo, né? Ele vai dando um OK aqui, então você executa só aquilo aquela etapa, né? Então é muito legal para quem está fazendo treinamento de modelo, que ele vai ajustando só aquele pedacinho e o restante fica, né? Então agiliza bastante durante o experimento, né? Aí eu vou executar aqui, pessoal, porque tem que instalar as bibliotecas, ele vai baixar o modelo aqui, o modelo é grande, né? Então demora uns minutinhos. Aí o Elton vai demonstrar para vocês como a gente fez usando o LM Studio e o Nfinc LM com um modelo diferente, né? Que foi Phi 3 e que foi um Mistral, né? Então ele vai mostrar para vocês enquanto eu carrego aqui as bibliotecas. Se quiser Beleza. compartilhar aí, Elton. Vou compartilhar. Boa tarde, pessoal. Se estiver vendo aí, dá um toque, por favor. Foi, Beleza. A gente, assim, durante essa pesquisa de desenvolvimento para fazer esse trabalho, né, descobrimos aí duas ferramentas bastante poderosas, né, para a gente trabalhar aí com as IAs generativas, né. Eu vou mostrar aqui, né, eu vou abrir aqui o LM Studio e o Nfinc, tá, LLM. Vou explicar o funcionamento, como são feitas as configurações também, e vou dar um exemplo aqui prático, né, de utilização. Eu vou abrir o LM Studio aqui. Aqui a gente está usando a máquina aqui que está. Essa máquina tem uma GPU de 6 gigas, né? Os testes que eu fiz no meu computador, sim, realmente o processamento é muito pesado, ele agacha o computador da gente, assim, e a gente percebeu que com 6 gigas é bastante satisfatório, né? A gente rodar essas aplicações. Então aqui, né, essa aqui é a tela inicial do LM Studio, né? Ele permite, como o Thiago já havia dito anteriormente, a gente expor aí um servidor, né, expor uma API, né, através de um endpoint e a gente fazer o consumo desse endpoint aí, né, seja aí por algum programa que a gente vem desenvolver, ele tem o chat próprio dele que eu vou mostrar também, né? E também a gente pode usar como interface do usuário o Nfing, que eu vou mostrar posteriormente, né? Então aqui a gente consegue aqui, né, já dar até alguns exemplos para a gente
de linguagem, de modelos, né, de IA generativa que a gente possa buscar, ou se eu souber o nome de alguma específica, eu posso digitar aqui, né, que ele vai lá no Hugging Face, né, que o Thiago mostrou também, e a gente vai conseguir fazer esse download aqui na máquina da gente, né, localmente, e vai ter o nosso próprio servidor de IA generativa. Aqui eu comentei sobre o chat. Não, vou mostrar aqui primeiro os downloads, os modelos que nós já baixamos nos nossos testes, né? Tem o modelo de teste embedding models que o Thiago comentou, que a gente faz ali aquela estratégia de RAG, né? Que usa para fazer aquela indexação para criar aí os contextos que a gente vai utilizar nas perguntas. E também tem os modelos aqui de IA generativa que nós baixamos e testamos também, né? No caso, nossos testes testamos também em Phi 3, né? Mas o foco foi no Mistral, tá bom? E aqui está o chat, né? O LM Studio fornece para a gente um chat também, né? Não precisamos de ferramentas externas, podemos usar o próprio LM Studio para fazer isso, né? Onde eu posso selecionar aqui um dos modelos que a gente baixou, né? Por exemplo, aqui tem o Mistral, ele vai iniciar aqui localmente, que não o servidor, né? Mas o chat para a gente, e que a gente poderia fazer qualquer questão, qualquer pergunta aqui que ele responderia para a gente, né? E também, né, o mais interessante é o servidor, né? A gente tem esse servidor que a gente faz a configuração dele e ele que expõe para a gente um endpoint, né, que a gente pode utilizar externamente, né? Para ele, eu vou começar a explicação, enquanto eu falo sobre ele, eu já vou explicando o que a gente fez, né? A gente selecionou aqui o modelo de embed, né? A gente escolheu, com a linguagem em português também, né? Porque quando eu for mostrar lá no Anything, ele vai fazer utilização desse modelo embed aqui para gerar os contextos, né? Para a estratégia de RAG. Então aqui eu já escolhi aqui essa linguagem, o S5 Large aqui, e também eu preciso escolher a linguagem mesmo, né? A linguagem de IA generativa que eu vou utilizar, que no caso a gente testou com o Mistral. Então, ele carregou, né? Ele já deu start no servidor, né? O interessante aqui é que ele dá para a gente já alguns exemplos de utilização. A gente consegue rodar aqui no próprio prompt do DOS, né? Dá um CURL para a gente aqui. Você ia colar isso aqui, copiar e colar, e ele já responderia a chamada da API, né? Ele dá exemplos também, por exemplo, em Python. Se eu quiser criar um chat aqui, né, em Python, eu poderia fazer, deixa eu copiar esse código aqui para mostrar melhor. Então, ele já fornece aqui um modelo de código, né, de exemplo de como a gente faria para fazer interação com o LM Studio. Muito bom isso aqui também. Eu fiz teste também via Postman, quer dizer, né, eu joguei no Postman, consegui acessar também. Ele abre um streaming, ele vai recebendo a resposta até finalizar esse streaming. É, Legal, isso aqui é o LM Studio, assim, basicamente é isso, a ferramenta muito poderosa, né? A gente configurou aqui o básico, né? Tem muito mais opções, mas foram as configurações básicas que a gente fez aí para conseguir fazer a integração, né? Usando o Anything LLM que a gente vai utilizar agora. Vou mostrar agora para vocês. Vou deixar o servidor que estão rodando, né? Ele está rodando aqui na porta localhost 1234, está até mostrando aqui. Vou até limpar esses logs aqui, porque eu vou querer mostrar para vocês depois, né, a integração que o LM faz, com o Anything faz com o LM, né? E mostrar para vocês aqui. Então agora eu vou abrir o Anything aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui tá alguns testes que a gente já fez, né? Os testes que o pessoal vai mostrar os resultados ali foram feitos nesse workspace, né? O LM, a gente pode criar diversos workspaces, o Anything, né? Melhor dizendo. Podemos criar diversos workspaces, cada um com contexto diferente, né? Então, a gente pode usar, né, com vários assuntos, né? Assim dizendo.
No caso aqui foi o teste com o Hoff, né? A gente já havia feito algumas perguntas aqui. Mas eu vou mostrar primeiro a configuração geral, tá? A configuração geral do Anything, né? A gente tem aqui, né, os principais, né? A gente escolheu aqui a linguagem em português para facilitar. A gente tem aqui dos provedores de IA, que é importante fazer a configuração, que é o LLM aqui. A gente aponta, né? Configura ele para apontar para o LM Studio. Ele vai conversar com o LM Studio, né? Usando essa IA generativa que eu escolhi lá no Anything, no LM, com o máximo de tokens, que é 4.096. E aqui o apontamento, né? Lá eu mostrei anteriormente que lá no LM Studio, que está rodando em localhost na porta 1234. Então aqui eu faço esse apontamento para o meu LM Studio. E também uma configuração importante, né, que seria aqui o incorporador. Aqui no incorporador que ele aponta, né, também para o LM Studio. Agora para o modelo Embedded, para ele fazer aqui, né, a tokenização. E também, né, o apontamento para o LM Studio aqui, a URL aqui do LM Studio. Então agora eu vou mostrar aqui essa configuração geral, né? Agora eu vou criar um workspace, né, e mostrar para vocês como que é feita essa configuração de um novo workspace. Eu vou usar o Hoff também, só que eu vou usar o Hoff da Rumo. É um outro documento, tá? A gente tem um PDF aqui do Hoff da Rumo. Vamos usar ele aqui. Aí é Então aqui, interessante, pessoal, que cada workspace poderia ser, sei lá, o setor de financeiro, jurídico, entre outros setores de uma companhia, e cada contexto com seus documentos, né? E aí chats que poderiam responder, né, dentro desses contextos. isso. Eu vou mostrar agora como a gente faz essa configuração, tá? A configuração que a gente vai, o que é o nome do workspace, né? A configuração de chat é que é bastante importante, né? Aqui a gente coloca aqui alguns prompts, né? De iniciais que vão resultar, vão interferir, né? Nas respostas que vão ser dadas para a gente. Aqui a gente escolheu o modo de consulta, né, que é o modo chat, ele fornece respostas com conhecimento geral do LLM, né, da IA generativa e do contexto. A gente preferiu escolher a consulta para ficar uma resposta mais, assim, não quero muito a opinião, vamos dizer assim, da IA, e sim do que está somente naquele contexto. O histórico de chat configuramos como 4, porque ele envia esse histórico em todas as requisições lá para o LM Studio. A gente viu que ficou um pouco pesado, então a gente configurou com 4. Esse prompt aqui, né, é que ele vai sempre enviar esse prompt, então ele é muito importante a gente colocar um prompt assim que ajude, né, que faça sentido, né, para que ele aquela linguagem que ele ia responder mais assertivamente. Eu deixei um prompt aqui pronto, que a gente tinha utilizado. Vou colocar ele aqui. Então, dada a conversa a seguir, responda a pergunta atual que o usuário está fazendo. Retorne apenas sua resposta à pergunta com informações acima, seguindo as instruções do usuário, conforme necessário. Sempre responda em português, né, e responda com respostas curtas e diretas. Nem sempre ele obedece o português, né? A gente já fez esse teste e tem vezes que ele responde em inglês. E aqui uma resposta de recusa, né? Caso ele não consiga encontrar a resposta, a gente pode colocar uma resposta padrão aqui, né? Poderia reformular a pergunta. Ele responde isso aqui. E a temperatura, a gente configurou, né? Lembrando que quanto mais próximo do 1 é o mais criativo, né? Pode ter também os devaneios da linguagem. A gente está colocando 0.1 para ser mais assertivo dentro do texto, né? A gente quer o que está no texto. Então a gente atualiza aqui o workspace. Temos também aqui esse banco de dados vetorial aqui, né? Que isso aqui, por enquanto, né, a gente vai mostrar posteriormente quando a gente for importar aqui o documento PDF. Por enquanto ele não tem vetores, né? Ele não tokenizou nada ainda.
né? E aqui também uma configuração importante seria esse aqui, o limite de similaridade, né? A gente quer resposta acima de 25%, acima de 50%, acima de 75%. Vou configurar aqui com 50% de assertividade. Então, deixa eu atualizar aqui. Beleza, aqui tá, essas configurações estão feitas. Agora falta a gente subir aqui o PDF, né? Para ele criar os vetores aqui. Então, eu vou fazer essa configuração agora. A gente tem eu vou até tirar aqui. Deixa eu deletar esse cara. Ele demora um pouco em importar, demora cerca de 1 minuto e meio a 2 minutos, mas esse processo de embed é importante mostrar. Então, eu vou adicionar um novo documento aqui, né? Um novo de contexto, né? Que seria esse ROF aqui, PDF. Né? Interessante dizer, ele aceita, né? Não só PDF, ele aceita também CSV, XLS, aceita texto, aceita vídeo, aceita áudio. A gente não testou vídeo e áudio, mas é muito interessante, né? A gente testou até então, era com documento de texto e PDF a gente testou também. Então, eu vou mover ele para o Workspace para ele fazer o embed. Aqui ele está indo lá, comunicando lá com o LM Studio, né? E gerando os vetores aí para serem utilizados no contexto. Aqui a gente no LM Studio pode ver aqui nos logs, né? Ele está enviando aqui, ele está gerando esses vetores e retornando lá pro Anything LM. Então vai demorar em cerca de um minuto, 1 minuto e meio. E aí vai mostrar que finalizou lá também. A gente pode fazer o teste final. Só um instante, pessoal. Já foi importante mostrar isso, né? Porque dá para ver, né, o que está acontecendo aí por trás dos panos. E ao mesmo tempo mostrar cada pedaço da estratégia, né? Então, na Sim, hora que o documento entra, ele é indexado e eu preciso do modelo específico para fazer a indexação. E ele vai montar aquele isso. banco vetorial ali, né? No caso ali, ele também está guardando o NVIN, que ele monta um banco local em memória ali, né? Mas ele também permite você apontar para bancos cloud, serviços, ou outro banco que você tiver instalado aí, Sim, faça esse sim. tipo de armazenamento, né? A gente, como quis mostrar tudo funcionando assim, local, no nosso computador, né? A gente poderia expor essa API aí, né, na empresa, por exemplo, né, na rede interna, e todo mundo fazer uso, né? É legal. Agora, igual eu falei, são ferramentas super poderosas, né? Isso aqui assim, é o básico que a gente configurou aqui. E a ideia nossa também de começar a rodar localmente essas coisas foi para ver quanto é preciso, né, de poder computacional, né? Então, no caso dessa aí, uma máquina com 6 gigas, olha, tá abriu o gerenciador de tarefas aí. Aí só precisa entender, pessoal, o que que acontece com a GPU, né? Quando a gente seleciona o modelo e ele abre o server ali e ele vai fazer uso vai em desempenho, na aba desempenho. Aí clica acho que é na GPU 1 lá, que é da NVIDIA, né? Acho que ele alocou, foi lá. Aí tá vendo ali, ó, o uso de memória, né, da GPU. Ela é uma placa com 6 gigas e ele tá com 3.1 sendo usado. Por que que é rápido? Esses modelos são alocados da memória da placa de vídeo, né? Então, por isso que a resposta é muito rápida, né? E quando você não tem, aí o processo é meio que acessando e tentando fazer a vetorização ali. Então, por isso que é necessário uma placa de vídeo. Necessário GPUs, né? Então não tem jeito. Acho que terminou aí, Sim, Elton. sim, terminou. Vamos voltar lá então. Aqui, né, que o Workspace foi atualizado com sucesso, né? Beleza, a gente já tem aqui o arquivo PDF aqui vetorizado. A gente pode até voltar aqui agora nas configurações. Já estava até lá, né? Do banco de dados vetorial. Ele estava zerado, agora está com 175 vetores aqui. Então agora a gente já consegue fazer aqui o uso, né, do chat. É um chat muito similar aí ao chat GPT. Eu já deixei uma pergunta pronta aqui para a gente ser mais rápido, né? Então, eu extraí essa pergunta lá do documento. Qual a velocidade mínima em pé de rampa? Aí se quiser mostrar, Elton, o Eu vou documento mostrá-la, lá. sim. Vou mostrá-la assim. Aqui, né? Acessando aqui, ele mandou todo o contexto aqui, né? Pro
o LM Studio, né? Aquele prompt inicial que eu tinha configurado, né? Que eu dado a conversa a seguir, responde a pergunta atual que o usuário está fazendo, né? E ele também adiciona aqui o contexto, o contexto também, que vai ser utilizado para LM, né? Para IA generativa, consultar para gerar a resposta, né? E também, né? A URL aqui do usuário, né? Qual foi a pergunta que eu fiz, né? E ele respondeu lá pro anything. Então tá aqui, né? Aqui ele respondeu em inglês. Deixa eu colocar aqui. Poderia responder em português. Essa velocidade de 35 km por hora, né? E no tô com o documento aberto aqui. Pergunta simples, né? Claro, só para demonstração. Mas tá aqui, ó. Que a velocidade mínima em pé de rampa, né? Seria 35 km por hora. Então é isso que a gente queria apresentar, essas ferramentas incríveis aqui que a gente descobriu, né? Muito boas. E é isso aí. Tiago, se quiser continuar, Deixa eu voltar aqui. beleza. Então, aí, pessoal, só demonstrando aqui a outra que a gente testou, né, com o Phi 3 aqui no Colab. E aí demonstrar esse tempo está encerrando, não vou mostrar muito detalhe, não, mas os scripts parecem muito o que a gente fez com o Bert e tal. Esses códigos-fontes estão ali no GitHub, mas aqui só para mostrar a importância de extrair o contexto e a partir de aumentar, né, que é o argumento ali da estratégia, né? Aqui a pergunta é, né, se vou ultrapassar o trem, aquela mesma que eu fiz no outro modelo BERT, né? Qual que é a velocidade, né, para ultrapassar um trem de passageiro parado? Aqui é uma resposta sem contexto. Então, aqui o Phi 3 ele vai usar o que ele tinha, que ele foi treinado. E como ele não foi treinado especificamente para ferrovia, provavelmente, devido a ele ter um contexto mais amplo da internet, uma hora ele pegou alguma coisa sobre isso. Mas, né, lá de acordo com o documento, lá, quando você é na linha férrea, tem um trem de passageiro parado, você deve diminuir a velocidade e passar com cautela. Até aí, beleza. A velocidade exata poderia variar, né, dependendo da situação específica, mas geralmente a velocidade é por cerca de 30 km por hora. A gente viu que no documento é 10, né? E aí a resposta com contexto, né? Aqui fora que ele capturou o contexto, né? Todo o contexto, o que ele achou, né, possível para responder. E ele aqui respondendo, né, de acordo com o trecho, tarará, citado, né? Quando o trem de passageiro está parado na linha adjacente e você deseja ultrapassá-lo, a velocidade máxima permitida do trem cruzado é de 10 km por hora. Então, ele foi fiel ao contexto passado, né? E ele é perante um BERT, né? Como ele é um texto generativo, então ele é mais humanamente das respostas ali, mais próximo, né, de uma resposta humana, e não uma resposta seca, né? Então é isso aqui que a gente fez com o Phi 3. E aí, pessoal, da apresentação aqui, a gente fez para esses três cenários aqui 108 perguntas e rodamos as 108 perguntas no que o Elton mostrou, nessa aqui do Colab e aquela do Bert que a gente montou um chatzinho ali. E aí o Jefferson vai estar passando para a gente aí os resultados que a gente acabou encontrando e alguns detalhes, né, de curiosidades da máquina, né, no caso do Mistral aqui, que é o que o Elton mostrou. É uma máquina, um notebook, né? Com a placa de vídeo aí. E aí, o que se consumiu ali durante esse processo, beleza? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Thiago. Bom, conforme a gente pode acompanhar aí, o modelo Embedded realmente a gente teve uma certa dificuldade para achar modelos multilingües, então ter dois modelos que vão acabar utilizando o mesmo, a maior variação vai ser realmente o nosso modelo generativo. Esse Mistral é um modelo extremamente potente, a gente tem quase 8 bilhões de parâmetros, o que é muito. Esses parâmetros, conforme o Thiago já havia citado antes, né, a quantidade de ajustes ou pesos, né, que esse modelo consegue meio que fazer durante o treinamento ali para realizar as tarefas, né, e também gerar o texto, né. E o modelo Embedded, acho que é legal a gente reforçar também que digamos que a maneira, ele é o responsável por converter o texto que a gente está passando para
digamos que um texto que a IA vai entender. Então, essa é a responsabilidade dele aí nesse processo, por isso a importância de achar esse modelo multilingüe. Conforme a gente pode ver aí no Mistral, ele teve uma porcentagem que a gente considera de respostas úteis de 77%, sendo que 69% são absolutamente corretas e 8% aí são parcialmente corretas. A gente considera como respostas úteis, mas com margem para alguma melhoria. É, todo esse teste, né, conforme o Elton demonstrou, ele foi executado em uma máquina mais potente, então ela tinha um GPU, tinha uma capacidade de RAM, digamos que completamente disponível para o teste, não estava sendo executado nada, e a gente acabou identificando esse uso de RAM, né, usou quase 4 GB aí. Já a GPU não foi um consumo excessivo, 27% apenas da capacidade dela, e era uma máquina com 6 GB aí de GPU. E o tempo de resposta, baseado em todo esse contexto, eu acho que é um tempo de resposta muito aceitável, conforme a gente viu no teste, pela quantidade de instruções e tal, 5 segundos é um tempo aceitável, né? E uma curiosidade sobre o Mistral é que é, ele tem uma base muito parecida com o GPT, né, que é o modelo mais conhecido, porque ele inclusive tem, digamos que engenheiros especialistas que atuaram no GPT e estão atuando nele. A diferença é que o Mistral é completamente de código aberto, por isso que a gente conseguiu fazer todos esses testes com ele. Pode passar aí, Thiago. Bom, o segundo aí é o Pi 3. É um modelo, né, que foi testado no Colab, conforme o Thiago demonstrou aí para a gente. Então, essa RAM utilizada aí, apesar dessa alocação de 15 gigas, né, ele disse que usou 10 gigas. É um pouco questionável, né? A gente não consegue ter essa completa certeza. A parte positiva é que foi um teste completamente virtual, então a gente não dependeu de nenhuma questão computacional dos nossos computadores, mas ele citou que utilizou essa quantidade de RAM, mas provavelmente se a gente tentar simular isso também nas nossas máquinas, o consumo seria menor. Ele teve a maior porcentagem de respostas úteis, né, totalizando aí 82%, então é uma margem assim bem alta pro que a gente precisava. Uma porcentagem de respostas incorretas pequena também, então a gente pode considerar que foi um teste bem positivo para o nosso contexto, né? E o tempo de resposta médio dele para a resposta dessas perguntas foi de 11 segundos, o que também não considero um tempo, na verdade, considero um tempo aceitável, né? Que se comparado ao Mistral, realmente é um pouco mais, mas ali a gente estava lidando com um ambiente virtual e a gente provavelmente, se também replicasse isso fisicamente, digamos que a gente conseguiria talvez reduzir esses valores aí também. O muito interessante é realmente a porcentagem de respostas úteis aí em sua execução. Bom, por último, o modelo BERT. Esse foi realmente o nosso princípio lá, então realmente a gente esperava que ele teria uns resultados ruins. Isso não quer dizer, né, que o modelo ele é, digamos que ruim, ele só não se encaixava mesmo no nosso contexto, né? Ele é muito simples. Pois não, Guilherme, você fazer um É, comentário? é porque depois parece que o BERT ele é mais útil em busca mesmo de texto, ao invés de gerar. A Google usa ele quando você faz uma consulta muito grande, por detrás ele pode cair dentro do BERT. Exato, bom ponto. Realmente ele é utilizado como esse indexador ali nas pesquisas, né? Então, justamente para essa facilidade, né, que ele tem para localizar o termo exato buscado, né? Então, é um modelo utilizado ali no buscador do Google mesmo. É um modelo generativo, né, que ele a gente teve um modelo NVIDIA diferente dos demais, né, com menos instruções, e o modelo generativo também é bem pequeno, né? 340 milhões de instruções para um contexto de modelo é bem baixo, sabe? Mas
realmente os resultados dele foram ruins, mas isso não quer dizer que é ruim, é simplesmente ele não se encaixava no contexto para o que a gente precisava, apesar da facilidade ali que a gente viu de configuração e tal, ele realmente só não se encaixava ali no nosso contexto. A gente quis manter justamente só para trazer esse contraponto, né? Uhum. Tem que escolher bem o modelo para o contexto, né? São vários tipos de modelo, então o modelo adequado para o propósito adequado, né? Não adianta a gente escolher, porque esse aqui é o mais rápido e tal, mas aí o resultado não é satisfatório. Perfeito. Então, pessoal, foi isso. E assim, um ponto que a gente também identificou entre todos eles, a gente não teve muito tempo, né, para ainda fazer outros ajustes. Aqui foi a primeira rodada, né? Então, por exemplo, as que estão parcialmente corretas, se a gente talvez tratasse um pouquinho melhor o texto que foi entregue para poder ser indexado, melhorar um ponto aqui, trazer mais clareza de algum termo técnico. Então, provavelmente a gente conseguiria convergir os 10% para a capa corretas, né? E também até diminuir as incorretas, sabe? Então, a importância de tratar o dado também é muito importante e a gente não conseguiu fazer essa higienização após a primeira rodada. Mas se a gente tivesse feito uma higienização, a gente conseguiria trazer respostas corretas e diminuir as corretas aqui bem facilmente, sabe? Então, é isso, pessoal. Quem tem dúvida, algum questionamento? A hora é agora. Se puder colocar no chat, senão eu te deixo para responder depois, tá? Bom, o pessoal está silencioso. Ô, Fiamma, pode dar sequência então. Tá bom. Então, pessoal, boa tarde. A gente tem costume, né, de fazer uma dinâmica para a gente testar o que a gente acabou de ser apresentado, Opa, né? acabou de tirar uma pergunta, desculpa aí, Fiamma. Não, pode ficar à vontade, pessoal. Deixa eu ver aqui. Se puder, eu só estou com um monitor só. Deixa eu abrir. É que ó, o Sidney ele fez uma pergunta aqui. Você tem algum exemplo de uso comercial, se possível, do setor logístico? Então, né, como a gente fez ali para a área de ferrovia, o que importa é os documentos, né? Então, se eu tenho regras específicas de logísticas ou algum outro documento que a empresa tem, né, como documentação e tal, então, assim, o que importa, na verdade, é o documento, a gente consegue, né? É interessante dar uma olhada para esses documentos, fazer um tratamento nele, igual eu falei ali no caso, a gente não teve oportunidade de fazer uma higienização, né? Ou especificar um termo técnico mais específico, tal. Vai acontecer toda uma tratativa para poder indexar todos esses documentos, né? E aí a IA generativa vai trabalhar em cima daquele contexto que eu passar para ela, né? Então, assim, o contexto aqui pode ser amplo, né? Pode ser logística ferroviária, pode ser lei trabalhista, pode ser próprio TI, né? Pode ser. Só, o Thiago, até complementando, né? A ROF mesmo é um regulamento que está dentro da VALEC, né? Que é um órgão do governo que Uhum, tem essa especificação do que é a necessidade, né? Do que é a obrigação de isso. vamos dizer, cada concessão de fazer. Então, assim, qualquer tipo de obrigação que esteja em lei, que esteja em informação, que seja aberto para a gente fazer essa análise, ela pode ser utilizada, não é isso? Exatamente. A NTT, por exemplo, né? A logística A tá NTT, tem parte toda. de interferência, tem uma abrangência absurda aí. Mas é muito dentro desse contexto de textos que a gente consegue fazer essa consulta, né? Exatamente. Então, assim, tendo material disponível, né, para a gente conseguir montar toda essa base, né, de consulta, a IA generativa vai conseguir ser assertiva nas respostas, né? Então eu preciso ter dados, né, bons, né, acontecer um refinamento. Então aí o meio, né, se é logística, medicina, qualquer coisa, aéreo, a tecnologia, essa estratégia se adapta muito bem e é devido a isso, a um custo até bem legal perante um treinamento, igual todo mundo fica prometendo, né? Um treinamento, na hora que você vai pôr na ponta do lápis, é muito caro, né? Você precisa de muito poder computacional e gente para poder olhar os dados, ficar treinando, aquele trem todo, né?
Ou seja, não sei se ficou claro aí com relação à aplicação, né? Mas assim, igual o case do Hoff em si já é um exemplo da logística só que ferroviária. Caso você tenha algum outro ponto que você queira explorar mais com a gente, fica à vontade, tá? Mandar um e-mail pra gente aqui, que a gente fará com o maior prazer, que assim, cases não faltam, né, pessoal? Exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Fazer igual leilão, hein? 3, 2, 1, senão vai pra Fiamma aí, tá bom? Voltei aqui, pessoal. Então, como eu falei, né, a gente tem costume de fazer uma dinâmica para a gente testar realmente o que foi apresentado, né? O que a gente viu aqui agora. Então, quem quiser participar, tá? É opcional. Vocês podem ler o QR Code através do celular. E eu vou mandar aqui no chat o link também para quem quiser participar pelo computador. Deixa eu voltar aqui. Enquanto vocês entram, né, só explicar algumas regrinhas, né? Então, vocês podem acessar o QR Code, como eu falei, ou o link que eu mandei agora no chat. Então, a gente programou aí 10 perguntas sobre o conteúdo que a gente acabou de ver. E aí, como que funciona, né? Quanto mais acertos você tiver e mais rápido responder, você acumula mais pontos. E aí, o primeiro colocado, tá, gente? Uma coisa especial aí, o primeiro colocado vai ganhar um voucher no valor de R$ 50. Então, aí, dedinhos rápidos para responder e também, né, pegar na memória que a gente acabou de ver também, para a gente também poder fazer a dinâmica em si agora, tá? Então, vou esperar só um minutinho só. E aí, quem for abrindo, acho que vai aparecer uma tela em branco, algo assim, mas é porque eu ainda não startei, tá, o quiz? Só vou esperar esse minutinho, que eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente pode acompanhar, né? O progresso aí de cada pergunta. Eu acho que já foi, né? Todo mundo já pegou? Então, vou compartilhar minha tela. Pronto. Então, tá entrando as pessoas aí. Ah, é importante, gente, colocar nome e sobrenome, tá? Pra gente identificar quem que é. Às vezes tem muito Pedro, enfim, muito João. Quem for participar, identifica com nome e sobrenome. Vai entrar mais alguém ou 7 pessoas vão participar mesmo? Acho que são 7, né? Então, eu vou iniciar aqui. Quem tiver no telefone, acompanha no telefone. Quem tiver no computador, acompanha no computador. A gente coloca um tempinho aí de 15 a 20 segundos, dependendo da pergunta, para responder. Então, uma pessoa acertou, que foi a resposta B. Então, segunda aí. Vou passar para o próximo. Tá faltando uma pessoa, eu acho. Essa pessoa vai entrar? Não, né? Então, eu vou continuar aqui. Tá faltando só uma pessoa responder. Todo mundo acertou. Parabéns aí. Agora, próximo. Todo mundo entrou. Ficou bem dividido, né? Mas aí quem colocou a primeira opção aqui, a letra A, acertou, tá? Pronto.
A maioria acertou, que era a primeira opção aqui. Pronto. Ficou empatado, 3-3 aí. A resposta correta era não. Então, quem marcou não acertou. Está avançando aí também com os pontos. Questão 6. A resposta correta era a primeira, então 4 pessoas acertaram. Vamos para a 7ª questão. Então, a resposta correta era a primeira, Huck Face. O Thiago mencionou sobre isso. Próximo, 8ª questão. Também ficou empatado, 3-3. Quem respondeu a letra A acertou. Penúltima questão. Então, a resposta correta era a última, letra D. Uma pessoa acertou. A última questão. Pronto. A maioria foi na letra D, a correta. Então, a gente finalizou aqui o quiz e eu vou demonstrar agora quem foi o premiado aí. Parabéns, Gabriel. Conseguiu responder rápido, né, em todas também as questões aí que a gente colocou. Então, vou entrar em contato com você, tá? Para a gente falar sobre o voucher. Pô, beleza, Tá. valeu, pessoal.